tudo bem com vocês? Vamos continuar com o nosso trabalho sobre transtorno bipolar do humor? Então, só que antes, hoje eu preciso reparar uma falha minha de não ter falado de uma pessoa importantíssima nesse processo de proposta do grupo psicoeducativo para o transtorno bipolar do humor. Aquela que realmente é a dona de todo esse trabalho, a produtora intelectual, minha grande amiga por sorte, que é a Valéria Calaça, uma psicóloga que esteve conosco no CAPS durante muito tempo, uma pessoa muito especial, uma mulher muito inteligente, muito capaz. E esse é o terceiro encontro. O tema dele é a mania. Talvez seja necessário dividir esse módulo em 2 encontros. Ele é extenso e é particularmente difícil de se compreender e se identificar, se identificar dentro dos sintomas. Então, eu acho que a gente pode e deve usar um período maior de tempo para isso. Vamos pensar. As oscilações que nós vamos tratar agora, elas não vão ser vistas enquanto sintomas quando associadas ao uso de substância química e medicamentos ou a causas orgânicas. Por exemplo, o uso da bebida provoca oscilações do humor. E a gente vai estar tratando aqui dessas oscilações dentro do transtorno bipolar. E é claro que o uso dessas substâncias, elas influenciam e podem desencadear uma fase de mania, um surto de mania. Então, o que é a mania? E o que é hipomania? O que é para você a mania? Você já recebeu esse diagnóstico? Do que é que você se lembra? De como você estava no momento em que o médico disse, olha, você está agora passando por uma crise de mania. A hipomania ou a mania, elas são iguais ou diferentes de felicidade? O que você acha? A mania é o mais característico dos episódios da doença do transtorno bipolar. E ela é frequentemente incapacitante e resulta em internações em virtude das graves mudanças de comportamento e de conduta que aparecem nesse período da doença. O que acontece nessa fase da doença? A mania clássica apresenta características de um humor expansivo, muito eufórico, diminui a necessidade do sono e aumenta a libido. Sabe aquela disposição para estar com o outro? Aquela vontade de falar e de expressar os seus pensamentos e as suas ideias. O pensamento flui rapidamente. O discurso, melhor que o meu, super rápido e avolumado. E as ideias costumam ser de muita grandeza. As coisas são fantásticas, são sempre positivas, produtivas, ou então pode aparecer alguns momentos que a capacidade de se expressar aumenta e a crítica, a percepção daquilo que se está fazendo é prejudicada, é reduzida. Então, a hipomania, o que é? A hipomania é o período inicial desses sintomas. O momento em que o paciente, a pessoa que tem esse problema, ainda consegue manter um certo controle
Mas esse é um período muito propício para que se cancele esse processo evolutivo do período de mania, a possibilidade de um surto de mania. O problema é que esse é um período muito sedutor. É um momento em que a energia aumenta muito, a sua capacidade produtiva fica ampliada, a sua capacidade de comunicação melhora, o entusiasmo pela vida e pelas coisas, fica tudo muito cor-de-rosa, né? E é muito difícil abrir mão dessa sensação de satisfação, de bem-estar, de capacidade de fazer tudo, de ser dono das possibilidades do mundo e ainda manter um certo controle dos impulsos, né, de limites. E isso acaba fazendo com que muitas pessoas aceitem o risco de entrar numa crise franca de mania. Esse vocês já conhecem, o nosso gráfico do humor. E ele mostra aqui bem claramente esse período de transição que a gente considera como período de alerta, né? Quando o humor está saindo da eutimia e subindo aqui perigosamente para a fase da mania. Lembrando, gente, que aqui nessa faixa o humor oscila. Qualquer ser humano tem oscilação do humor, mas ela tem uma faixa de oscilação e mantém um padrão de comportamento socialmente aceitável, com coerência, com uma certa capacidade de discernimento, né? Então, a oscilação de humor por si só, ela não representa um adoecimento. Ela é normal do ser humano. O problema é quando essa oscilação gravita de maneira muito intensa, que é esse problema que acontece com a pessoa que tem transtorno bipolar. Fechei a câmera para a gente poder ver os outros sintomas. Aparece uma excessiva sensação de otimismo, uma grandiosidade, uma sensação de grandiosidade, que ser melhor, mais inteligente, mais capacitado do que todos os outros que estão ao seu redor. A criatividade também cresce. É um momento em que as ideias fluem, que os planos surgem milagrosamente, surgem ideias que vão dar super certo e que vai se ganhar muito dinheiro, que vai ser muito feliz. A concentração. Fica difícil. O pensamento está acelerado, não dá. A concentração fica muito prejudicada, não consegue terminar as atividades, não consegue, começa a fazer uma coisa, de repente já está fazendo outra e outra e outra, e começa 30 atividades e não consegue concluir nenhuma, esquece a panela no fogo, joga água no chão, não lembra de raspar, e aí vai lavar roupa, e aí começa a pegar um material e vai fazer outra coisa. E a concentração não é possível, ela não se firma. As atividades sociais também ficam num formato bem diferente do padrão convencional, do padrão da maioria das pessoas. É uma vontade de sair, né? Uma vontade de estar perto, ou em outros momentos, uma desconfiança, uma dificuldade de estar perto do outro, está sempre pensando que está percebendo o que o outro vai fazer, e aí dá uma paranoia tremenda.
O interesse sexual fica enlouquecido. Na hipomania fica, né, aquela coisa de eu sou o cara ou eu sou a super mulher, né? Super atraente, super fantástico, muito bom. Mas evolui para uma busca de atividade sexual sem o menor critério e o menor cuidado, se colocando em situações de muita vulnerabilidade. Os estímulos externos, eles ficam alterados também. As pessoas podem se irritar ou perder a capacidade de raciocinar, o foco, né, a concentração do foco ali, com qualquer estímulo externo, ele se perde. Aquela coisa do passou a borboleta voando, foi para o lado direito, passou o mosquito, foi para o lado esquerdo, e nada de manter a atenção, por mais que se tente, até que você chega a um ponto de que nem percebe que não está conseguindo fazer isso. O comportamento, aparece uma agitação, né? Às vezes um nervosismo, uma inquietação psicomotora. A mente e o corpo não param, não conseguem ficar quietos.